Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu trouxe para vocês 3 produtinhos que são os que eu mais uso, tanto na pele quanto no meu cabelo, e vou falar sobre umas outras coisas que me veio vontade de conversar com vocês. Bom, os produtos para o cabelo. Esse aqui é o meu óleo reparador de pontas. Na verdade não é óleo, gente, ele é um sérum reparador de pontas da marca Dalias. Ele é esse aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Ele é de blueberry com efeito gloss e tem um cheiro maravilhoso. Eu comprei ele por causa do cheiro. Gente, não troco por nada. Tem uns 6 meses já que eu tô usando e tem pelo menos isso aqui dele ainda. Passo 2 vezes ao dia e rende pra caramba. Outra coisa que eu já mostrei pra vocês é o meu óleo de rosa mosqueta. Eu compro esse aqui da Farmax. No supermercado, olha, é uma embalagem bem simples e ele custa R$10 e vem 100 ml. Uso no cabelo, antes de fazer hidratação, passo em todos os fios. Uso na pele, no rosto, nos pés, nas mãos, nas cutículas. Ele é extremamente hidratante. E junto com o óleo de rosa mosqueta, eu uso o Bepantol. No momento, estou usando esse aqui, ó. Mas a verdade é que eu prefiro o outro. Sabe, eu não sei a diferença. Esse aqui é creme para pele extra seca. Eu joguei fora a embalagem, mas acho que o outro tem efeito mate, pra não oleoso, uma coisa assim. Que é aqui a embalagem é de metal, esse aqui é a embalagem de borrachinha. É uma bisnaguinha também, quase a mesma coisa. Mas eu não gosto do cheiro disso aqui. Esse comum creme, ele tem cheiro de pomada de assadura de bebê. É muito forte e eu não gostei. O outro que eu usava antes era mais cheiroso. E eu uso isso aqui junto, esses dois, ó. Eu coloco uma gotinha de pomada na mão, bem pouquinho, e umas 5 gotinhas do óleo. Faço uma pasta, misturo assim na palma da mão mesmo, e passo no meu rosto todos os dias antes de dormir. Nos pés também, quando precisa, mãos, principalmente no inverno, que a gente resseca mais fácil, né? O óleo de rosa mosqueta sem o Bepantol, eu uso também quando acordo. E sabe quando a gente dorme e fica franzido assim? Aí a primeira coisa que a gente olha no espelho é aquelas 2 linhas aqui na testa, né? Bom, é normal, todo mundo tem linhas de expressão. Mas como a pele tá extremamente seca, porque a gente passou horas dormindo, desidrata, é normal, ela fica mais visível, né? Então eu ponho umas gotinhas de óleo na mão e vou fazendo uma massagem circular assim na testa, onde estão as linhas, e depois de uns 5 minutos super diminui. Ela fica tão suave que pode chegar a ser imperceptível, vai depender da profundidade da sua linha, mas ele é muito bom. Eu já vi dermatologistas indicando o óleo de rosa mosqueta, que é prensado a frio, que tem umas características que são definem ele como um óleo melhor. Esse não é nada disso, pelo que eu saiba, talvez seja, mas até onde eu sei, não é. Ele é mais simples, é só óleo de rosa mosqueta, não tem toda preparação. Tanto que eu vi óleos que, do jeito que os dermatologistas indicam na internet, vidrinhos assim, pequenininhos, por 30, 40 reais. E esses são 100 ml por 10 reais. Então já dá pra imaginar que tem uma qualidade inferior, mas mesmo assim é maravilhoso. Eu não fico sem, é o produto pra mim. Nossa, até onde eu vou, eu levo ele comigo e tem um cheiro muito bom. Bom, como vocês podem ver, eu também arrumei um cantinho, né? Essa é a minha penteadeira, fica dentro do meu guarda-roupa isso aqui. Isso aqui é a minha gaveta que fica tudo. Maquiagem, bijuteria, sabe? Toda compartimentada. Quando eu fiz a casa, eu planejei esse cantinho aqui no guarda-roupa. Só que tava uma bagunça, cheia de coisa empilhada, assim. E eu resolvi arrumar pra poder ter um lugar mais bacaninha pra gravar, porque só a parede branca tava sem graça. Eu tenho um escritório muito legal, mas eu não estou podendo usar lá agora. Vou logo, não vai demorar muito, acho que nos próximos dias, talvez no mês que vem já esteja livre, porque agora ele tá com um pouco de barulho e eu não tô conseguindo nem fechar a porta lá do lugar. Mas logo vou poder voltar a usar lá. A iluminação é ótima, a acústica é muito boa. Aqui também tá bom, eu tô dentro do meu quarto, né? Mas lá é melhor ainda. E aí o que eu queria falar com vocês hoje é o que eu comecei a falar no final do último vídeo, que eu falei sobre os stories de nascer do sol que eu fazia. E aí eu lembrei de uma coisa engraçada. Não é tão engraçado, mas eu lembrei de uma coisa e essa coisa se repetiu hoje. Eu simplesmente esqueci que eu tinha que fazer esse vídeo hoje. Como assim, Nathalie? Você esqueceu o canal? Esqueci. Parece uma piada, mas eu esqueci. Ontem, segunda-feira, eu acordei e falei, a gente tem que fazer vídeo pro canal. É um vídeo no começo da semana e um vídeo no final da semana. Pelo menos, eu gosto de manter pelo menos 2, né? E aí ontem, segunda-feira, eu tive que ir pra cidade, resolver coisas e falei, vou deixar pra terça. Hoje eu acordei, minha filha foi pra escola, fiz o que eu tinha que fazer, almocei, levei o dia. Quando foi 5:30 da tarde, eu me lembrei. O vídeo!
e tô aqui gravando. Já são mais de 6 horas, porque eu tinha outras coisas pra fazer antes de poder sentar e gravar. Então já são mais de quase 7 horas da noite, acredito. E tô aqui gravando. E o vídeo eu vou tentar colocar ele ao ar às 8h30, por isso que vai ser só assim, como sempre, né? Um canal bem cru, sem muitas coisas. Ainda não desenvolvi uma capa pro meu canal, ainda não tenho uma intro, não fico colocando efeitos no meio do vídeo, apesar de saber fazer, eu não coloco. E onde eu quero chegar com tudo isso? Gente, eu tenho essa questão de esquecer coisas. Que, assim, deixa eu ver como eu consigo explicar isso da melhor maneira possível pra vocês. Eu li aquele livro, O Milagre da Manhã. Eu amo aquele livro, é muito interessante. 3 vezes. Pela 3ª vez eu li no começo desse ano, em janeiro. E eu tentei já colocar em prática 5 vezes. E não tive sucesso em nenhuma. Na última tentativa, foi em fevereiro. Foi quando meu filho começou a estudar de manhã. Então, eu acordava às 5h30 da manhã e tirava os meus primeiros 30 minutos para fazer coisas para mim. Meu filho sai às 6h30, então eu acordava ele às 6. Então, das 5h30 às 6 era o meu horário. O horário que eu fazia as minhas coisas relacionadas ao meu milagre da manhã. Que é exercício, leitura, escrita, afirmação positiva, visualização, essas coisas, né? Lógico, cada um vai montando do seu jeito, mas eu criei o meu e funcionava super bem. E nesse milagre eu tinha a foto do nascer do sol, que eu colocava todos os dias nos meus stories com uma mensagem. Era minha rotina. E era super bacana porque o sol vai mudando um pouquinho a posição dele na montanha durante o ano. E o horário de nascer, então começamos em fevereiro com o sol bem alto, já às 5h30, 6 horas. E depois chegou uma hora que já estava mais baixo, demorando mais para nascer. Então era muito bom acompanhar. Só que um belo dia eu acordei e esqueci. Eu levantei, acordei meu filho, fizemos café e eu não fiz a minha rotina. Por quê? Eu não sei. Simplesmente apagou. E foram quase 60 dias seguindo todos os dias aquela rotina. Eu fazia de sábado e domingo. Mesmo que acordasse mais tarde, eu tirava aqueles minutinhos para fazer aquelas coisas. Eu gostava. Eu deixava os livros perto da televisão, no rack, para poder visualizar e já pegar e fazer. Eu não tirei os livros dali. Continuava no mesmo lugar. E eu esqueci. Eu não sei se eu perdi horas, se eu me atrasei, o que foi que aconteceu, que aquele dia simplesmente apaguei a minha rotina da minha memória. E aí, no dia seguinte eu esqueci também, no outro dia eu demorei quase uma semana pra perceber que eu tinha esquecido. Que eu não tava mais fazendo aquilo. Comecei a sentir falta, porque eu gostava daquele momento. Mas desde então eu não coloquei mais ele em prática. Daí começou a esfriar, veio o inverno. Então, gente, eu fiz fevereiro e março. Abril aqui já é um pouco gelado. Eu moro no sul de Minas, aqui é uma cidade que tem bastante altitude. Então, a gente não tem calorzão por muitos meses do ano. Na verdade, calor calor mesmo, até no verão, vai começar ali umas 10 horas da manhã e vai até umas 4h30, 5 horas. Depois das 5 horas não faz calor. No verão que chove, choveu, esfria, choveu, esfria. A gente usa blusinha, sabe? Ai, esqueci o nome. Aquelas de malha fininha. Eu tô sempre com uma blusinha, tá no verão. Sair na rua à noite de shorts, pra mim, eu sinto as pernas ficarem geladas no verão. Então, quando chegou abril, já tava começando a esfriar. E foi quando eu desisti. Não desisti, porque desistir a gente pensar, ai, não quero mais fazer isso, né? Não foi desistir, eu esqueci, apaguei da memória. E eu fiz isso hoje com o canal, eu esqueci. E aí eu fiquei me perguntando, gente, e se eu esquecer de vez? Eu gosto disso aqui, saber que eu tô fazendo há tanto tempo, pra mim é uma vitória absurda. Por isso eu não tenho regras aqui. Não consigo definir dias por isso, porque não consigo encaixar ainda essa coisa de ter o dia fixo. Me dá medo de esquecer. Não perdi tempo fazendo uma intro, fazendo uma capa, porque eu tenho receio. A capa é uma bobagem de não ter feito, né, gente? Porque só você criar a imagem é fixa ali. Mas a intro é uma coisa que tem que ser trabalhada e colocada em todo o vídeo. Tem a questão de transições. Eu sei fazer essas coisas. Mas eu não fiz porque eu tenho medo de que isso me sobrecarregue, de alguma forma me atrapalhe e eu esqueça. E não volte aqui falar com vocês. Bom, por que eu queria compartilhar esses meus esquecimentos? Eu tenho uma memória muito boa. Sério, minha memória não é ruim. Eu lembro de coisas que aconteceram há 10, 15 anos com detalhes. Eu lembro coisas da minha infância que a minha mãe não lembra. Eu lembro de casas de pessoa que minha mãe me levou. Eu lembro de detalhes, lembro de cor de parede, sabe, eu tenho uma memória muito boa mesmo, não é brincadeira. Memórias de som, filmes,
falas de personagem. Nossa, tem tipo, Procurando Nemo, Vida de Inseto, são filmes que eu assisto, eu sei a fala do filme todo, sabe? E eu comecei com essas coisas de esquecer. E aí eu comecei a procurar entender por que essas coisas acontecem. E não gostei muito do que eu vi. Me foi uma surpresa, assim. Me explicou muitas coisas, mas não gostei. Não tenho uma certeza ainda, por isso que eu não, né, talvez se você se identifique, saiba do que eu tô falando, mas eu vou procurar um profissional. Porque eu quero entender algumas coisas da minha cabeça. Porque, por ter uma memória muito boa, sempre foi muito boa mesmo, eu me achava normal, eu não conseguia perceber que eu tinha coisas diferentes dos outros. Só que aí, recentemente, principalmente esse ano, algumas coisas começaram a ficar claras que me assustaram. Coisas que as pessoas percebem em mim de um jeito que pra mim não existiam, que não fazia o menor sentido. Às vezes dou a impressão de que não me importo, não ligo, não quero saber, mas é totalmente falta de atenção porque não é que eu não me importe com aquela coisa, na minha cabeça, no meu entender, o que eu tô fazendo tá ótimo. E pros outros parece que eu tô fazendo nada, sabe? Eu comecei a perceber que eu tenho umas atitudes assim, e não é de propósito, não é por falta de vontade. Acontece igual aconteceu com a minha rotina, acontece igual aconteceu hoje. Você me pediu uma coisa hoje, é importante, eu começo a fazer, fico super animada, vou fazendo, tá funcionando, tá indo. Nossa, parece que eu tô super empolgada com aquilo que você me sugeriu, me pediu, alguma coisa assim. Dali um mês, eu esqueci. Por alguma razão, aquilo some da minha cabeça. E aí qualquer pessoa, tá, gente? Aí a pessoa para e olha pra mim assim, por que ela perdeu o interesse? Por que ela desistiu? Por que não continuou? O que aconteceu? O que eu fiz que ela deixou ela desse jeito? E não é nada. Sou eu com as minhas ideias. E eu percebi não, sempre soube que meu cérebro é extremamente acelerado, porque eu resolvo problemas dormindo. Quando tenho que planejar o aniversário do meu filho, eu fico dias com aquele tema na cabeça sem saber o que fazer. Procura mil coisas na internet, vai perder ideias, e vai indo, vai indo, vai indo. E um belo dia eu vou dormir e acordo com a festa planejada, decoração planejada, tudo feito enquanto dormia. Eu sempre tenho uma música tocando na minha cabeça e eu consigo me distrair ouvindo ela. Às vezes eu tô conversando com alguém e aquela música tá lá. A música tá lá. E de repente, quando eu percebo, eu tô prestando atenção na música que tá tocando na minha cabeça e não tô prestando atenção no que a pessoa tá falando. Então, eu comecei a enxergar muitas coisas em mim, que eu sou, às vezes, muito sem noção, mas não é de propósito, é que eu não tenho malícia em algumas coisas. Isso eu percebi que já me chamaram, falam que eu sou uma pessoa muito ingênua. E não é ser ingênua. Eu sempre espero o melhor das pessoas. Sempre espero. Então, se alguém tá agindo de má fé comigo, tá fazendo alguma coisa que para as pessoas à minha volta tá explícito que essa pessoa está sendo errada no que ela tá falando, no que ela tá fazendo, eu não enxergo isso até que fique muito claro ou que alguém me mostre. E eu fico assustada, assim, tipo, sério, que como eu não percebi isso? Porque eu nunca espero que as pessoas vão fazer alguma coisa ruim, que as pessoas vão agir de uma maneira ruim de propósito. Não tem sentido pra mim isso, sabe? Então eu acabo sendo um pouco sem noção também. Bom, gente, é uma infinidade de coisas que eu percebi sobre mim. E a primeira impressão, eu me senti mal. Eu me senti chateada. Eu falei, gente, eu tenho um problema. Depois eu vi que eu não tenho um problema, porque tem tanta coisa boa em ser assim. Tem coisas que isso atrapalha. Vamos usar uma forma bem clara de dizer. No mundo onde a gente tem que produzir resultados, ganhar dinheiro, caber em padrões, isso é muito ruim. Porque a gente não se encaixa. A gente é diferente. Você não consegue se moldar e pôr naquela caixinha. Você é maior do que aquela caixinha. Lógico que tem a parte que isso causa um estresse. Como eu disse, eu durmo com a cabeça assim, ó. Eu às vezes acordo e falo assim, nossa, eu não descansei nada essa noite, parece que eu não dormi. Isso é ruim. Sim, isso não importa a situação, isso é ruim. O estresse piora muito isso, mas no geral eu sou extremamente criativa, comunicativa, vejo coisas que as pessoas não veem, de coisas, sabe, prestar atenção, porque hoje a gente vê no mundo pessoas que são extremamente organizadas, que seguem rotina, às vezes parece que elas andam assim, ó. Elas sabem o que elas têm que fazer, elas têm que ir lá, tem assim, 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 elas não conseguem olhar. Parece que elas são tão concentradas naquilo que elas estão fazendo que elas deixam de ver coisas. Não que seja ruim, gente. Todo mundo tem lados bons e lados ruins. Só que eu não consigo a concentração. Eu tô constantemente vendo as coisas. E a concentração me foge. Por isso eu nunca fui muito boa aluna. Eu era muito boa em tirar nota em prova. Eu não preciso estudar.
Eu tava em sala de aula, o professor falando, eu tava escrevendo tudo. Na faculdade eu fazia isso. Tinha um caderno, eu comprei uma caneta preta, e tipo aquelas fine line, e eu escrevia uma linha sim, uma linha não, linha sim, linha não, pra ficar visível o que eu estava escrevendo. Eu nunca voltei pra ler nada do que eu escrevi. A hora que eu tava escrevendo, meu cérebro armazenava e acabou. Não precisava voltar a estudar. Mas prestar atenção na sala de aula, ficar horas sentado olhando pra cara de alguém, era uma tortura. Então, em alguns assuntos, eu era terrível. Eu não conseguia manter o foco, não conseguia me concentrar. Eu tava sempre assim, escutando, mas voando. Então, tem esse lado ruim. Sabe? E eu comecei a perceber algumas coisas assim e comecei a entender e a aceitar que eu sou diferente, nunca vou me encaixar nesses padrões, nunca me encaixei em padrões desde criança, não gosto de rótulos, isso me irrita profundamente, porque eu nunca consegui me encaixar. E esse não conseguir me fez detestar rótulos. Então, quando eu entendi o que talvez eu tenha, o que talvez me cause tudo isso, eu fiquei chateada por conta disso. Depois eu comecei a abrir um pouco a mente e a enxergar as coisas boas disso. Lógico que eu falei do estresse. Uma coisa que me ajudou muito, eu mudei de cidade grande, eu morava numa cidade com 200 mil habitantes. Onde eu moro hoje, diz os dados de 2010, acho que o IBGE é o último que foi feito, que tem 15 mil. Mas a verdade é que você anda na cidade parece que tem uns 5, 6, porque você conhece quase todo mundo. É uma cidadezinha de interior, gente, não tem semáforo na minha cidade. Não tem ônibus circular de bairro em bairro, sabe? Tem, para um bairro que é bem longe. E os escolares. Ônibus circular centro-bairro, bairrozinho, não tem. Então é muito pequenininho. Gente, agora na minha cidade tem 4 postos de gasolina. É pouquinho. Tem 3 supermercados grandes e outros menores, sabe? É muito cidadezinha de interior. Mas parece cidade histórica de Minas Gerais. Parece não, né, gente? É cidade histórica de Minas Gerais. É uma graça. Eu amo o lugar que eu moro. Então eu moro afastado do centro, num bairro. Não é um bairro novo, mas parece ser, sabe? Já mostrei no outro vídeo a visão que eu tenho ali da minha cozinha. Então, o barulho que eu tenho aqui na minha casa são de pássaros. E dos vizinhos, tem criança, tem cachorro. Não tem carro passando, não tem caminhão passando, não tem ônibus, não tem moto. Não tem o carro do ovo, do produto de limpeza, do churro. Não tem essa barulheira. Não tem escolas perto, não tem música alta constante. Não tem carro de som, sabe? Não tem essas coisas. Tem o barulho dos animais. E é uma paz. Por morar num lugar assim, o meu estresse e a minha aceleração diminui e ficou sendo só o que tá aqui dentro. Não tem tanta interferência externa. Quando eu preciso sair daqui e ir pra cidade vizinha, eu chego em casa exausta. É trânsito, é barulho. Me dá, às vezes, assim, fico até nervosa. Eu não gosto de passear em shopping, salvo algumas situações. Tá viajando de férias, é diferente, todo fora de um contexto. Mas na minha rotina eu não gosto de lugares movimentados, me deixa muito estressada, me deixa muito cansada. E aqui na minha vida é tranquila. Então isso foi um regulador que ajudou essa parte ruim que tem não me prejudicar tanto, sabe? Bom, gente, eu queria fazer um vídeo rápido falando pra vocês algumas percepções minhas, porque quando eu comecei a descobrir isso, comecei a olhar à minha volta, entender que meu filho não é como eu, meu marido não é como eu, e eu percebi outras pessoas que são, e eu me senti um pouco sozinha. Não sozinha, assim, me senti. Quem não funciona assim tem uma dificuldade absurda de entender quem funciona. Parece que querem que a gente constantemente dê um jeito de ser como as pessoas esperam que a gente seja. E a gente enfrenta muitos conflitos e é horrível essa cobrança. Então foi aí que eu me senti sozinha. De querer, eu comecei a procurar pessoas que funcionavam igual para entender que eu não estou sozinha, procurar ferramentas para me sentir melhor comigo mesma e saber lidar com essas situações. Então, quando eu comecei a ter clareza sobre isso, eu falei, no último vídeo eu senti vontade de falar, foi por isso, porque eu tenho certeza que aqui, quem está assistindo, existe um número, talvez grande, de pessoas que se identifiquem com tudo que eu disse, que se sintam perdidas, que se sintam com uma cobrança excessiva das pessoas à sua volta, que não entendam por que as pessoas te cobram tanto, têm tanta dificuldade de te entender, é porque elas não sabem, elas não têm um cérebro parecido, elas não conseguem se colocar no nosso lugar, porque parece loucura. E não é loucura, é só um modo diferente de funcionar. Então, se você se sente assim como eu, quiser conversar, me chama, porque eu procurei pessoas que falam sobre o assunto para conversar, para me sentir, sabe, acolhida, amparada, porque é chato, é difícil. E eu percebi dos meus irmãos, um deles é assim. Minha mãe não é assim. Minha mãe tem umas coisas assim, mas não é o que eu acho que eu sou.
Meu pai, eu acho, até onde eu saiba, também não. Meu irmão também não. Eu tenho um irmão que funciona como eu. Que ele fala que ele tem as músicas constantes no cérebro, vai dormir e acorda com a música que parece que não parou, fica no repeat automático assim no cérebro por uma semana. Então, e a gente começou a conversar um pouquinho sobre isso. E foi por isso que eu vim me expor, falar um monte de coisa assim sobre meu jeito de ser, né? Porque se você precisa, se sente exausta, porque é isso que a gente sente, exaustão física, exaustão mental, e você quiser conversar, me chama. Se você não tem ideia, você se identificou, mas tá se sentindo totalmente perdida e não tem ideia do que isso possa ser, me chama, que eu te mostro as coisas que eu li, te indico as pessoas que eu comecei a seguir e algumas que eu conversei, pra talvez te dar uma luz, sabe? Porque existe uma maneira de melhorar a nossa condição de vida, nosso estilo de vida, ter uma vida mais saudável, sem esse peso de estar constantemente se sentindo cobrada e esgotada. Bom, gente, acho que o vídeo já ficou até um pouco extenso demais, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês estejam gostando do canal. Vou continuar fazendo vídeos sobre cabelo, sim. Tô aprendendo cada vez mais sobre o Enem para poder compartilhar conhecimento com vocês e não só, olha meu cabelo como tá ficando. Olha, tá... Sabe, eu quero trazer um pouco mais, além de só mostrar com o resultado. Não que eu não vá fazer, gente. Vou trazer mais coisas, tá? E deixe seu like no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha o vídeo com uma amiga. E até o próximo vídeo.